o chamado meio-elfo. O meio-elfo é o resultado do cruzamento entre um humano e um elfo. Tá? Os meio-elfos, eles reúnem as melhores características, tanto dos homens quanto dos elfos. Então, o melhor de cada um desses povos é justamente aí o meio-elfo. Tá? Como é que a gente faz, né, para saber se um cidadão que está na tua frente é um elfo ou é um meio-elfo? Se for mulher, é mais difícil, mas se for homem é bem fácil, porque, como eu expliquei para vocês logo no começo, os elfos eles não têm pelos faciais, e o meio-elfo não. O meio-elfo geralmente ele tem barba, né? Você vai ver logo que é um meio-elfo, porque o cara vai estar com uma barba, ou então o cara vai estar com uma penugemzinha no rosto, né? Tu vai perceber isso, que ele não é um elfo puro, tá? Que ele tem pelos no corpo, né? Então, enfim, e ele também vai ter traços mais rústicos. Da mesma forma também a mulher vai ter traços mais humanos, vai ter um formato mais rústico, não vai ter o nariz afinado, vai ter o nariz mais borrachudo, tá? Então, esses aí são os meio-elfos, perfeito? Tá? Então, os meio-elfos, infelizmente, eles só aparecem de duas maneiras, porque como eu já expliquei antes para vocês, os elfos, eles se isolam, né? Os elfos, eles não gostam de andar no mundo dos homens, tá? Então, de que forma os elfos geralmente aparecem? Os meio-elfos aparecem. Eles aparecem em duas situações, basicamente, que a gente vai encontrar o meio-elfo, né? Uma situação é quando trata-se de elfo selvagem. Por quê? Porque os elfos selvagens, eles têm um contato muito grande com os flan. Então é uma coisa até rotineira e até aceita, tá? De repente um flan cruzar com uma elfa selvagem, perfeito? Então isso é normal pra caramba, perfeito? Então a maioria dos meio-elfos geralmente são assim, né? São justamente produto de elfo selvagem e flan, perfeito? Agora os outros é mais complicado. Os outros, infelizmente a teoria que justifica a maior parte dos outros é justamente a teoria do que aconteceu lá com a Irmandade Escarlate, né? Muitas das elfas que foram presas acabaram sendo prostituídas, né? Consequentemente, essas elfas vão ficar grávidas de suelos, vão ter filhos meio elfos, tá? Então essa aí é uma coisa meio triste, né? Que infelizmente é o que deve ser, na verdade, para essa outra parte aí dos meio elfos que surgem aí no cenário de Greyhawk, tá? Bom, então um exemplo mais bacana de meio-elfo, a gente tem um exemplo de cinema, que é um exemplo que eu acho que você vai lembrar aí da Sessão da Tarde, perfeito? E o exemplo de meio-elfo mais legal é justamente aí o Jack, personagem aí do Tom Cruise em A Lenda, perfeito? Tá? O Jack, ele é um meio-elfo, né? Um cara que vivia na floresta. Na história do filme, os elfos, né? Tinha lá o elfo, né? Você deve lembrar, puxa aí pela tua memória, senão faz a mesma coisa que eu te falei para te fazendo agora, abre o YouTube, dá uma olhada lá numa lenda, perfeito? E tinha lá os elfos também na floresta, né? E os elfos da floresta e criavam esse cara aí, que esse cara é um meio-elfo, perfeito? Né? Ele vivia na floresta com eles. E simplesmente eles esculhambaram com esse cara, porque a cagada toda do filme aconteceu, porque ele deixou aquela princesa, né? Que é interpretada lá pelaquela atriz, a Mia Sara, né? Tocar em um unicórnio. E aí isso permitiu que o unicórnio pudesse ser capturado ali pelo escuridão, né? Pelo Senhor da Escuridão. Então a aventura todo o filme rolou em cima disso. Então esse aí é um personagem clássico, aí, um meio-elfo clássico, interpretado aí pelo Tom Cruise aí no A Lenda, perfeito? Tá? E agora, falando aí de um outro aspecto aí sobre os elfos, que infelizmente não dá para vocês jogarem, são os NPCs. A gente tem dois tipos aí de NPCs, eles são elfos que não são jogáveis. O primeiro deles, esse que você está vendo aqui à sua esquerda, é justamente o elfo aquático, tá? Os elfos aquáticos, eles aparecem fazendo justamente a guarda e auxiliam a proteger a região das Ilhas Lendor, né? Aquele arquipélago de ilhas que eu mencionei para vocês, que os alto-elfos comandam, né? Então, junto com os alto-elfos estão justamente os elfos aquáticos, que fazem justamente todo o controle daquela região, perfeito? Aí, por que não dá para te jogar com o elfo aquático? Porque o elfo aquático tem que ficar dentro d'água, perfeito? Não pode ficar muito tempo fora. Então,
ia se tornar muito difícil dentro de uma campanha você estar utilizando aí um elfo aquático, perfeito? Exceto se a campanha fosse 90% dentro d'água, né? Tá? Bom, e agora do outro lado direito a gente tem o maior vilão, um dos maiores vilões do Dungeons & Dragons. É justamente o Elfo Negro, ou Drow, perfeito? Os Elfos Negros são uma raça maléfica de elfos, perfeito? Os Elfos Negros, eles, inclusive, existe um mito. Lembra daquele cara ali, aquele Elric, né? Aquele cara lá, que era justamente um alto elfo, né? Aquele cara, ele era casado, ele tinha casado não, ele tinha, na verdade, uma concubina, né? Que era uma alto-elfa, né? Era uma elfa cinzenta, desculpa, como ele. E tinha uma concubina e tal. E essa concubina sempre estava com ele, sempre estava ao lado dele, né? Ajudando em todas as maquinações que ele fazia e tal, conquista, etc. Tá? Então o que acontece? Conforme ele ia aumentando o poder, essa concubina dele sempre estava por perto, sempre estava lá auxiliando as coisas que o Elric realizava, né? E aí o que aconteceu? Elric foi preso e essa concubina se revelou como não sendo na verdade uma elfa cinzenta, mas um demônio, uma entidade vinda de um lugar do abismo. Essa entidade era chamada de Lol, a Rainha Aranha. Então Lol, a partir disso, transformou todos os principais soldados, todos os principais assistentes ali do Elric em criaturas, né, em criaturas élficas, né, com características que ela possuía quando estava disfarçada. E essas criaturas passaram a cultuar ela. Ela se tornou, na verdade, uma deusa, né, que é a deusa Aranha, a Lol, né? Então, que é a Queen of the Spiders, ou também chamado Queen of the Dark Horizons, né? A rainha dos horizontes profundos, dos horizontes sombrios, tá? Então, ela se tornou uma das mais lendárias vilãs de Dungeons & Dragons, e os Elfos Negros são justamente a raça, sub-raça de elfos criada por ela a partir dos Elfos Cinzentos. Perfeito? Bom, então com isso aí a gente conclui esse vídeo aí para poder estar explicando para vocês os elfos, né? E daqui a pouco, né, se ainda der tempo hoje, se não amanhã, eu já devo estar providenciando para vocês aí o vídeo. A gente vai falar sobre os anões, perfeito? Que é um pouco mais rápido que esse, aqui é um pouco mais lento, né, mais longo, porque os elfos são numerosos, né, as etnias. A gente tem aí 4 além do meio elfo, tá? Então é isso aí, pessoal.